Então, a palavra conversão, ela significa uma mudança de caminho. Então, eu estou indo para cá, e então quando eu me converto, eu mudo o caminho e começo a seguir um sentido oposto do caminho que eu estava habitualmente andando. E quando nós falamos de uma conversão de fé, nós estamos falando de uma mudança de crença. E quando falamos de uma mudança de crença, é algo extremamente fácil de compreender, mas ao mesmo tempo extremamente difícil de praticar. É extremamente difícil você abandonar o que você crê, as suas crenças, e você adotar, tomar para si uma nova crença, começar a acreditar em novas coisas. Você nasceu aprendendo algumas coisas com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu responsável. Você aprendeu algumas coisas na sociedade que você fez parte. Você aprendeu algumas coisas que veio da escola, outras que veio da cultura. Então você foi crescendo, você foi construindo as suas crenças. Mas de repente, o evangelho é anunciado para você. A Bíblia é aberta e é pregada, é exposta para você. E aí você se depara com uma crença totalmente diferente da crença que você tinha, que você aprendeu. Você acha que vai ser fácil? Você mudar suas crenças? Não será fácil. Será extremamente difícil, dolorido. Eu posso falar para você porque eu tive, e Deus é testemunha disso. Eu tive com pessoas que estavam a horas da morte. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu tive com pessoas que estavam talvez 24 horas, 2 dias para morrer, algumas horas para morrer, em UTI, em hospital e dentro de casa. Toda situação que você imaginar. Eu estive lá, como pastor, falando com essa pessoa. Eu me lembro de um caso que era uma jovem de 34 anos, ela nasceu com uma doença, aos 12 anos ela começou a atrofiar os ossos do corpo. Ela começou a atrofiar todo o corpo, deixar de desenvolver e atrofiar. E quando eu cheguei, quando chamaram, a família chamou a gente, ela estava na cama do quarto dela. E lá tinha várias imagens, vários santos, né? Porque a fé que aquela família, a crença que aquela família tinha, era uma crença que veio da Igreja Católica. Então, eu não fui lá para falar da Assembleia, da Deus e Amor, da Batista, da Esperança em Cristo, da Universal, não. Eu não fui lá falar assim, estou tirando o título, vocês não são católicos e agora vocês são da Deus e Amor. Não fui. Eu fui lá para falar do Jesus que as Escrituras anunciam. Eu fui falar para ela da fé que vem da Bíblia, a fé legítima. O Deus que se revelou como Jesus na terra e que disse que Ele é o caminho. E que ninguém vai ao Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Então ela não precisava de nada daquilo ali para ir a Deus. Ela iria a Deus pelo nome de Jesus. Falei para ela sobre salvação. Falei para ela sobre arrependimento e sobre batismo. O verdadeiro batismo. Que não é o que você recebeu quando você era criança. Porque o batismo que a Bíblia de novo fala é aquele que é para arrependimento. E uma criança não tem do que se arrepender porque ela não carrega pecado. Até aí vocês estão comigo? Então, veja que com 12 anos ela desenvolveu aquela doença. Ela já estava naquela cama há muito tempo. Há muito tempo. Eu nem imaginava o que poderia acontecer. Talvez ela poderia viver mais 10 anos, mais 15 anos, ou está viva até hoje. E eu falei para ela, você aceita crer dessa forma? Você aceita essa nova crença? E ela disse que não. Ela falou não. Aliás, ela não falava. O familiar do lado disse que se ela piscasse o olho uma vez, ela estava dizendo sim.
E se piscasse o olho 2 vezes, ela estava falando que não. E quando ela piscou o olho 2 vezes, eu não quis acreditar. E eu disse para ela: você acredita? Você não crê? Você não quer Jesus? E ela piscou o olho 2 vezes. E Deus, eu digo novamente, Ele é testemunho do que eu estou falando para você, porque eu me desesperei na hora, como se fosse eu ali na cama, eu me desesperei, e comecei a insistir muito para ela, e ela começou a ficar muito nervosa. Ela tinha oxigênio nela, ela tinha máquinas ligadas nela, e a máquina começou e aí o familiar me pegou, falou: você vai ter que sair aqui do quarto. E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E para o meu espanto, passou 2 dias, ela morreu. É difícil você deixar suas crenças. É muito difícil, é extremamente difícil você deixar as suas crenças e você ter uma nova crença. E aí eu vou te dizer algo, por isso que eu disse, eu queria muito que você não esquecesse desse culto, dessa mensagem que você vai receber hoje. É mais fácil você encontrar uma igreja e você fortalecer aquilo que você já acredita, do que você deixar as suas crenças para você ter uma nova crença. Só que o problema disso é que o que a Bíblia declara, que é exatamente assim, que nós devemos crer como diz as Escrituras. Pode pôr o versículo para eles, por favor? Nós devemos crer como diz as Escrituras. A Bíblia fala assim: aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior serão cheios de água viva. Aqui está um pouquinho, porque é uma outra versão, mas a mesma coisa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz isso aqui, rios de água viva correrão do seu ventre. O que quer dizer isso? Serão cheios de Deus. Se você crê em Deus, pode tirar, por favor, como diz a palavra de Deus, como ensina para a gente crer, então você vai ser uma pessoa cheia de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai transbordar Deus em você. Então veja que não é crer do jeito que eu acho que eu tenho que crer, que não é crer do jeito que umas pessoas falaram que eu tenho que crer, se não está conforme a Escritura. Então não é assim. Ah, mas é a igreja A, é a igreja B, mas sabe como está a Escritura? Ah, não está, então não importa. Não importa se é Pedro, se é João, não importa se é Maria, não importa se é Tomé, não importa se é A, se é B, se é C, não importa se é uma religião brasileira, se é uma religião afrodescendente, não importa o que seja. É como está a Escritura? Ah, não é, então não posso adotar isso para a minha vida. Mas o que é mais fácil para as pessoas, e você vai ver que isso vai fazer muito sentido para você. O que é mais fácil? Qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é eu encontrar um lugar que as coisas que ensinam ali são semelhantes com as coisas que eu já creio, com a minha crença, com as coisas que eu já acredito. E eu vou dar exemplo para você. Há pessoas que têm para elas que o dinheiro é a solução para tudo, que o dinheiro é a resposta para tudo, que o dinheiro vai trazer a felicidade, que o dinheiro vai trazer a paz, que o dinheiro vai trazer a alegria, que o dinheiro vai trazer a dignidade para ela, que o dinheiro vai trazer tudo, o amor, que vai trazer amigos, que vai trazer tudo. Então ela não tem, mas ela acha que se ela tiver dinheiro ela vai ter tudo. Aí ela vai numa igreja aonde tem campanha para você ficar rico. Então ela vai olhar para aquilo e vai falar: opa, isso aqui já se identifica com aquilo que eu acredito, com a crença que eu já tenho. Então eu vou ficar aqui. Há pessoas que elas são supersticiosas. Elas acreditam naquela mulher que lê as mãos, como que é o nome? Cigana. Há pessoas que acreditam em horóscopo. Ah, que signo que eu sou? Capricórnio, peixe, leão. O que tem para mim essa semana? O que vai ter para mim? Ela acredita nessas coisas, ela é supersticiosa. Ela acredita
lá na mulher, adivinhando o dia de amanhã, o que tem para ela, o que vai acontecer, o que você está vendo aí na minha vida que ninguém está vendo, que nem eu estou sabendo. Tem um amor para mim, tem uma porta aberta para mim, tem isso, tem aquilo. Então ela tem essa crença do mundo. Aí ela vai numa igreja, ela encontra lá alguém que fica ali adivinhando a vida das pessoas. Então ela olha e fala: opa, isso aqui é semelhante com aquilo que eu já acredito, isso aqui é semelhante com a crença que eu já tenho, então eu vou ficar aqui, que aqui eu me sinto bem. Isso faz sentido para você? Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Por isso que as falsas doutrinas não ensinam as escrituras, mas elas dão aquilo que as pessoas querem. Elas só alimentam aquilo que ela já tem, aquilo que ela já acredita. Houve um homem que teve uma conversa particular com Jesus. Esse homem chama Nicodemos. Ele era um mestre de Israel. Sabe o que é um mestre? Então, uma coisa é alguém que aprendeu uma crença. O mestre é aquele que ensinou a crença. Então, houve uma conversa particular, só tinha os dois ali, que Jesus teve com um homem, que era extremamente religioso. Ele era mestre em Israel, ele ensinava um tipo de crença para as pessoas. E ele foi ter com Jesus, bateu lá na porta, na casa que Jesus estava. E a primeira coisa que ele disse para Jesus, que ninguém, a não ser que viesse de Deus, poderia fazer as coisas que ele estava fazendo. Então a primeira coisa que ele fez foi elogiar Jesus. Olha as coisas que você tem feito, os milagres que você tem feito, os sinais que você tem. Pô, é impossível você não ser enviado por Deus. Não, você é enviado por Deus. Porque eu vejo que isso normalmente é uma escapatória para quem que não gosta de ouvir a verdade. Comece elogiando para que ela também seja retribuída com elogio. Quantas vezes eu terminei um culto, então eu pregava em uma igreja que tinha uma movimentação muito grande de pessoas diferentes, era uma igreja no centro, era uma catedral no centro de Jundiaí. Então, muita movimentação, então a gente não conhecia sempre, porque não tinha os fixos, os membros firmes, mas tinha muitas pessoas que vinham esporadicamente. E aí terminava o culto, vinha uma pessoa, a palavra a gente sempre pregou forte, e aí vinha uma pessoa e falava assim: nossa, que culto maravilhoso, que isso e que aquilo. E eu ficava ouvindo, obviamente de forma respeitosa, mas depois eu falava: senhora, a senhora entendeu a palavra? Entendeu que tem que abandonar isso, que tem que isso, que isso aqui e tal e tal? Não, eu entendi e tal, não tal. Porque muitas das vezes começa elogiando, para que também você fale: não, mas você também é uma mulher de Deus. Mas você é uma mulher de Deus, você é isso, você é aquilo. Nossa, Jesus te ama e isso e aquilo. Talvez era assim que Nicodemos queria ser tratado por Jesus. Ele começa elogiando Jesus, para que Jesus fale: não, mas você também é um mestre da lei de Israel. O Senhor está te vendo, e isso e aquilo. Mas Jesus não. A primeira coisa que Jesus fala para esse homem, só estavam os dois, ele disse assim: importa que você nasça de novo. Ou seja, você precisa, Nicodemos, recomeçar. Então você deixar as crenças que você tem, e você ter uma nova crença, porque isso é conversão, isso significa dizer que nós estamos recomeçando, recomeçar do zero. Você tem que nascer de novo. No final dessa conversa, Jesus fala assim: cara, você é mestre em Israel e não está entendendo as coisas que eu estou falando para você, que são tão simples. São coisas tão simples. É porque é difícil. É difícil você abandonar as crenças. Você talvez lá fora teve uma crença que Deus vai salvar todo mundo. Não vai.
Talvez você teve uma crença lá fora que se depois que morrer, acender uma vela de 7 dias, você pode estar intercedendo pelaquela alma, e aquela alma vai ir para Deus. Não vai. A Bíblia não fala sobre isso, não vai, isso é mentira. Te enganaram. Agora eu te pergunto, nós começamos essa mensagem falando sobre engano. Você quer continuar no engano ou sair do engano? Enganaram você, dizendo que, olha, nós estamos vivendo a hipergraça, que não importa o que nós façamos, que não são as nossas obras que vão nos salvar. Estão misturando um pouco da verdade e pegando mentiras e colocando lá, para as pessoas continuarem vivendo na promiscuidade, no erro, no adultério, na mentira, longe de Deus, sem compromisso com Deus, porque é muito mais fácil falar que você pode buscar Deus em casa, do que deixar a sua rotina, as suas coisas, e vir ao culto para ouvir o que Deus não estaria falando com você se você estivesse na sua casa. Ou estaria? Deus estaria falando assim com você se você estivesse na sua casa assistindo Netflix? O problema é que as pessoas querem ser enganadas, então o diabo nem se esforça. Você lembra que nessa conversa que Nicodemos teve, a gente já vai terminar essa mensagem, ele começa falando que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se não viesse da parte de Deus. Ou seja, ele reconhecia que Jesus estava vindo de Deus, e ele testemunhou muitos milagres. Muitos milagres. Imagine você ver paralítico andar, cego enxergar, pessoas serem ressuscitadas, pessoas que eram surdas ouvir, pessoas curadas de lepra, pessoas que viviam assim com uma doença de encurvatura e voltar a andar normal. Ele viu, ele testemunhou essas coisas, mas não foi suficiente para ele deixar as crenças dele e ter outras crenças. Não foi suficiente para a conversão dele. Então não vai ser você vendo milagres, você vendo paralítico andar, você vê isso, vê aquilo, que a sua fé vai aumentar ao ponto de você se entregar para Jesus. Você sabe o que vai fazer uma pessoa se converter? Eu vou falar para você. Posso falar? Pode falar mesmo? Deixa eu falar para você. Pode pregar? A Bíblia fala assim, para a gente finalizar aqui, em João 16, deixa eu abrir aqui, que é 7, João 16, 7, diz assim: Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus ia partir da terra. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando, quem é o Consolador? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem nos convence que nós precisamos se converter, abandonar crenças para assumir outras crenças verdadeiras, é o Espírito. E eu estava pensando muito nisso. Como que o Espírito Santo nos convence? Será que o Espírito Santo nos convence fazendo uma massagenzinha assim no nosso coração, assim no nosso rosto, falando: ai, você é tão bonitinho, você é tão moranguinho de Jesus, você se converte para papai? É assim que o Espírito Santo convence? Não. Aí eu fui buscar a etimologia dessa palavra, que é a origem da palavra. Essa palavra ela vem do latim
que significa convincere, que é provar a culpabilidade. Doído, não é? Então o Espírito Santo, quando ele vai se revelar para alguém, não é assim, chorando, te comovendo. Ele vai provar para você que você é culpado. Que se você não mudar, você vai que se você não mudar, você vai continuar sem Deus. Que se você não mudar, você vai continuar do mesmo jeito, sem Ele. Ele mostra, Ele prova que nós somos culpados. Porque não tem como existir perdão se alguém não buscar o perdão. E nós só buscamos o perdão quando nós entendemos que nós somos culpados, que nós estamos errados, que nós precisamos mudar. Então o Espírito Santo, ele vem e fala assim: olha, você está errado, você falhou nisso, você está distante de Deus. Olha, eu estou te mostrando que não bate, você está acreditando nisso aqui, mas está vendo a Bíblia está ensinando isso aqui. E aí? O que você quer? O que você escolhe? É dessa forma, é racional, é direto, é no seu intelecto. Isso acontece na sua mente, no seu intelecto. É uma decisão. Assumir a fé não é emoção, é decisão, é uma escolha. Como eu já disse, as coisas que são importantes para você, você não toma decisão com o seu coração, mas você toma decisão com a sua razão. Você vai matricular o seu filho numa escola, então você olha qual escola terá um suporte melhor para o meu filho. Aí você vê que aquela escola as pessoas falam melhor, as pessoas crescem ali, as crianças crescem de uma forma melhor, recebem educação, têm cuidado, têm uma boa merenda, tudo excelente. A outra você vê que não nem se compara. Então, você não olha para aquela escola que não vai dar um suporte legal e fala: eu vou pôr meu filho aqui porque eu estou sentindo no meu coração. É assim? Você fala: eu vou pôr ali, porque se eu colocar ali, olha aqui, isso aqui é uma decisão racional que você está tomando. Amém, gente? Por isso, que se você vai a uma igreja e busca coisas que você já acredita, você está impossibilitando que o Espírito Santo fale com você. Quantas pessoas saem de casa e falam assim: hoje eu quero que Deus revele para mim, eu quero que Deus fale o que vai acontecer com a minha vizinha. Eu quero muito que Deus, olha que Deus, Ele precisa fazer isso na minha vida, tem que isso, tem que... Então ela já está ditando as coisas que ela quer. Aí se ela vai numa igreja que Deus fala com ela, mas não fala o que ela quer, mas fala o que ela precisa, ela vai falar: aqui eu não me senti bem. Aqui eu não me senti bem, não, mudar minha crença, mudar as coisas que eu já acredito, não, deixa eu procurar outro lugar que eu vou achar, e vai achar, porque hoje tem igreja para tudo, tem igreja que o pastor é gay, então as pessoas que são gays, as pessoas que são lésbicas, as pessoas que são LGBT, e por aí vai, os nomes são muitos hoje, vão se sentir bem lá, porque ela só procurou um lugar que fortalecesse aquilo que ela já acreditava, ela não quer ser confrontada. Existe igreja, gente, meu Deus, existe igreja que eles buscam a Deus depois deles ter usado maconha, que o símbolo da igreja é uma árvore de maconha. Então as pessoas que acreditam: não, maconha não tem problema, não, ficar fora de mim, não, vou achar, vai achar, porque já tem. Existem igrejas que o ambiente é de balada, as músicas, as curtições, o jeito que o jovem vai, a galera vai, então a pessoa já gosta de balada, ela já gosta de festa, ela já gosta de barzinho, então ela achou um ambiente que confirma tudo aquilo que ela gosta, então maravilha. Eu vou para lá, tem tudo que eu gosto, já tem. Tem até Satã. Mas também existe igrejas para aqueles que querem algo sério com Deus.
Existem igrejas para aqueles que querem nascer de novo, que estão dispostos, se tiver que deixar algum tipo de crença que não é bíblica, para adotar uma crença bíblica, porque ela não quer viver no engano, porque ela quer Jesus de fato e de verdade, você também vai encontrar igrejas assim. É só você permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Amém? Fique de pé, por favor. A oração que nós vamos fazer aqui é uma oração intencional. É uma oração que nós pedimos a Deus para que Ele nos mude de dentro para fora. A oração que nós vamos fazer aqui é para que aquilo que Deus indicar que nós temos que mudar, que Ele nos dê força para conseguir mudar. A Bíblia fala que não pode colocar um vinho novo em um odre velho, porque o odre velho vai quebrar, vai se romper. O que isso quer dizer? Que quando você coloca algo novo, um vinho novo, ele passa por um processo de fermentação. Então aquele odre velho não suporta a fermentação e ele estoura. O que Deus está querendo dizer? Você quer viver um novo comigo? Então você precisa deixar tudo que é velho. Tudo que é velho. Suas crenças velhas. Você, nesses 2 anos, caminhando para 3 anos que nós estamos aqui, e eu já tinha sido quase 5 anos pastor em outra igreja, 6 anos de obreiro. Ser obreiro na igreja que eu vinha é mais do que ser pastor nas igrejas que tem aí fora, porque nós vivíamos mesmo a fé. Você não tem noção, nesses 2 anos, nesses mais de 2 anos que estamos aqui, quantas crenças que eu deixei para trás, aqui de pastor, com tanto tempo servindo a Deus, obreiro, o Espírito, quantas crenças, quantas coisas que eu preguei para vocês e estava pregando ao mesmo tempo para mim, porque eu quero que o Senhor coloque em mim algo novo todos os dias. Então eu não posso ser um odre velho, porque senão eu não vou suportar. Quando Deus ele quer fazer algo novo na sua vida, se você não deixar o velho para trás, você não vai suportar. Então, esse é o convite de Deus agora. É você mudar de dentro para fora. Feche os seus olhos, por favor.